Oi, Aninha, tudo bem? Vamos lá conversar com Letícia. Letícia é uma nutricionista muito conhecida porque ela é uma nutri que fala de low carb, ela entende de carnívora, de paleo, é a idealizadora do perfil Atletas Low Carb, faz um trabalho muito legal com os atletas também. Então, eu vou chamar agora a nossa amiga Letícia, que já chegou, e a gente já vai não perder tempo. Vamos lá, esperando a Letícia. Olá, mas é linda! Tudo bom? Tudo jóia contigo? Que coisa boa ter você aqui. Tudo ótimo, graças a Deus. Então, aqui tá. Sim, aqui começou o outono, né? O outono daqui já é muito frio, porque estamos na Escócia, né? Então aqui é muito frio. Mas vamos Uau, lá, é. vamos fazer o seguinte, Letícia. Se apresente para todo mundo que já está aqui, para as pessoas que ainda vão chegar. Quem estiver aqui, vai mandando aquele aviãozinho, chamando o pessoal para assistir Letícia, que a gente vai conversar coisas muito interessantes aqui hoje. Vai lá, meu amor. Vamos lá, né? É sempre gostoso a gente tá falando assim com vários públicos, né? O seu Aham, pulsões. uhum. Eu sou, né, uma nutricionista É já há difícil, 15 né, anos. Letícia? É difícil alguém não lhe conhecer. Uhum, Até que não é assim, né? Mas hoje muitas pessoas me conhecem, né? Por conta aí do claro. Atletas Low Carb, né? Mas, enfim, né? Eu já tenho uma formação. Aham, aham, isso. Uhum. Que você aprendeu. Uhum. Nossa. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Aham. Aham. É importante. Sim. Uhum. Só um minuto, só um minuto. Letícia, você está me escutando? Está me escutando porque estão falando aqui que ninguém consegue escutar você, que está sem som. Deixa eu dar uma olhada. Vamos fazer o seguinte, Letícia. É, le- sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Vamos ver se melhora. Só ouvimos Cássia, isso mesmo. Entra de novo, Letícia. Tá joia. Sim, sim. Pronto, vamos ver se agora quando ela entrar, se melhora. Oi, Dani. Oi, gente. Oi, Rogério. Eu não estou falando com todo mundo porque eu não estou vendo mesmo, tá, gente? Estou prestando atenção na Letícia, mas já já eu vou ler. E se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui nessa interrogação aqui embaixo, junto dos comentários, que a Letícia responde.
Eu estou esperando ela entrar, que ela ainda não está online. Eu acho que ela está reiniciando lá. O sinal dela não deve estar muito bom. Mas a Letícia, ela vai conversar com a gente sobre low carb, cetogênica. Oi, Juliana. E vai conversar com a gente também sobre o trabalho dela com atletas low carb e o trabalho dela com os atletas, né? Porque ela é uma nutricionista do esporte. E ela vai explicar para a gente como é que é esse trabalho dela, que é muito interessante. Pati, toda vez que vejo a Cássia, eu quero fazer pão de gemas. Pois é, menina, esse pão de gemas está rendendo. Está rendendo. E agora eu fiz uma receita nova, que é o pão de gemas com espinafre. Maravilhoso. Deixa eu ver se a Letícia já chegou. Não. Não, ela deve estar tendo problemas mesmo lá na internet dela. Vamos esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu preciso dizer o seguinte. Olha, eu acho que ela chegou. Ah, ok. Não, é uma pergunta que eu tenho aqui já. Vai colocando aí, tá, gente? Se vocês quiserem mandar perguntas para a Letícia, para ela responder aqui na live agora, coloca aqui, junto dos comentários, tem uma interrogaçãozinha e um quadradinho assim, e você vai lá e coloca a sua pergunta, que a Letícia vai responder assim que ela conseguir entrar aqui, tá bem? E a gente vai conversar também sobre... Ela vai contar a história dela, né? Que ela, como já estava dizendo antes, eu não sei se todo mundo escutou. Oi, Karina. Depois que ela já era nutricionista, ela se viu obesa, né? Ela engordou bastante e ela vai contar pra gente como foi esse encontro dela com a low carb, como foi que ela conseguiu voltar a perder o peso que ela estava, o sobrepeso que ela estava, né? E Letícia chegou. Vamos ver. Pronto, eu estou chamando ela. Vou esperar para ver se ela consegue entrar. Oi, Voltei. Rosângela. Pronto! Tive que reiniciar o celular. Eu Ele travou imaginei. tudo. Eu imaginei. Ele travou tudo. Mas agora o pessoal me escuta? Agora acho que estão escutando. Estão escutando, gente? Diz aí para a gente continuar. Faz Dá um ok aí para a gente continuar. um joinha, vocês estão escutando. Porque eu te vejo e te escuto muito bem. Eu também agora estou lhe vendo muito bem. Antes eu não estava, não. Estava meio blurry. Ah, então tá. Oi, Rogério. Vamos lá. Então bom, ninguém reclamou porque está valendo. Lá, tá sim. Pronto, então vamos lá. Agora. Como eu estava contando, né? Eu me vi obesa. E não entendia nada, né? Por que eu tô engordando se eu tô fazendo tudo certinho? Na época eu corria, fazia musculação, ou seja, fazia as atividades físicas, como todo mundo falava, né? Aí eu falei, bom, eu tô desgostosa da nutrição, eu não quero mais saber dessa profissão, porque se nem pra mim dá certo, o consultório comecei a perder muitos pacientes, porque, imagina, né? Eu obesa, querendo tratar a obesidade, né? É uma coisa... Infelizmente, né, nós como profissionais, a gente é ali a vitrine, né? Nós precisamos... as pessoas buscam, né? Isso não é uma questão, às vezes, de o que eu tinha de informação, né? Da minha inteligência, mas as pessoas olham e veem. E até que eu abandonei a profissão e falei, bom, não quero mais saber de nutrição. Eu fui trabalhar em área administrativa, de vendas, fui trabalhar com vendas... E aí eu trabalhava nessa empresa que vendia equipamentos médicos e a minha chefe na época, ela falou assim, Letícia, você já ouviu falar em low carb? Você é nutricionista, tá? Aí a primeira coisa que a gente como profissional fala, isso aí é coisa da moda, né? Isso daí isso daí não vai dar certo, vai entupir as veias, vai morrer, é aquela coisa que todos os profissionais... todo mundo fala, que todo mundo... E eu acho que é um processo normal, né? É assim. Só que assim, eu tava obesa, né? Eu precisava perder peso. E eu tava desesperada. Eu falei, gente, tá, deixa eu ver o que é esse troço de low carb aí. Porque a minha chefe tava fazendo. E eu tava vendo que ela tava perdendo peso. Ela tava, né, muito bem e tal. Aí eu falei, bom, deixa eu ler esse blog desse Dr. Souto pra ver o que é. E na primeira leitura, aquilo ali foi fazendo sentido pra mim, né? Eu falei assim, nossa, esse negócio parece que dá certo, parece que é uma coisa que legal. Realmente
E ali eu fui, né? Aí a gente embarca ali numa aventura daquela leitura, Tudo aí você vai novo, vendo os né? Um artigos. caminho totalmente novo. E comecei a estudar freneticamente aquilo Aham, ali. Nos meus intervalos do trabalho, eu comecei a estudar. E eu falei, bom, vou botar em prática aham, o que eu tô lendo aqui, que parece que faz todos os sentidos, né? Em uhum. 4 meses eu emagreci 20 quilos. Foi uma coisa Uau. assim muito rápida, mas obviamente que nesse período eu era muito caxias. Eu falei, bom, Sim, já que é para fazer um negócio, vou e eu fazer tava vendo o certinho. resultado, né? Nos Uhum, primeiros meses a gente perde mais, mas depois eu claro. comecei a ter uma perda mais lenta. Aí a gente Uhum. acha, né? Poxa, se no primeiro mês eu perdi 6, 7 quilos, eu nos Vou. próximos também Sim. quero isso. Mas não é bem Não é assim assim que que funciona, funciona, né? né? E no começo você perde muito líquido. Eu Uhum. senti, né, a gripe low carb, eu senti Aham. os sintomas que todo mundo Eu tem, também tive esses sintomas. A os maioria das pessoas sintomas, tem, né? A né? maioria das É. pessoas tem. E Uhum. foi aí que eu comecei a ver que a nutrição era diferente de tudo que eu tinha estudado. Uhum. E falei, bom, parece que eu me reapaixonei pela Olha que profissão, bom. né? Aham. Voltei, e aí mesmo trabalhando, eu arrumei um escritório, né? E eu Uhum. trabalhava bastante nessa empresa, porque eu trabalhava com vendas, em Sim. vendas é aquela coisa, não É. tem muita hora, né? Uhum. E eu trabalhava das 8 até 6 horas da tarde, e às vezes antes de entrar na empresa, ou depois de sair da empresa, eu ia para esse meu escritório, era um escritório pequenininho, e atendia as pessoas, porque as Aham. pessoas ficaram impressionadas com o meu emagrecimento, porque em Uhum. 4 meses eu tive uma perda bem acentuada. As pessoas achavam Sim, que era medicamento, imaginavam que eu tinha feito alguma claro. cirurgia, né? Hum. E as pessoas ficaram, o que você fez? E foi aí que eu comecei, né, a voltar, a ter o retorno aí com a profissão. Aham. E aí, já estava, né, naquela coisa de atender as pessoas, Aham. trabalhar, e sair desse serviço. Falei com a minha chefe, falei assim, olha, Uhum. você me mostrou o caminho de novo, eu agradeço, tanto é que nós somos muito Que amigos ainda, legal. né, hoje, eu Uhum. agradeço ela muito por isso. E ela falou assim, vai, né, vai fazer o que Uhum. você ama, vai fazer o que você quer, né, e Uhum. assim foi. Claro. E nisso as pessoas começaram a ter emagrecimento, né? Muitas pessoas da minha cidade é muito pequenininha, do sul Uhum. de Minas. E chegou até mim um ultramaratonista Uhum. que ele é referência nos atletas, ele é o Eduardo Calista, ele Uhum. tem um histórico muito bom no esporte aqui da minha Aham. cidade. Ele já chegou aí para a seleção brasileira de Ah, ultramaratonistas, que e ele bom. chegou até a mim e queria fazer a dieta, né? E eu Uhum. fiquei com aquela dúvida, falei assim, bom, será que eu posso aplicar uma Hum. dieta com menos carboidrato para um Um atleta? atleta. Uhum. Porque é diferente, a gente, né? Tudo que eu estudei na parte de Uhum. nutrição esportiva era aquela quantidade exorbitante de De carboidrato carboidrato. em 1 hora de treinos, né? Então, às Uhum. vezes, 1 hora de treinos, o que é preconizado é o que talvez é para o dia inteiro, Uhum. né? E eu comecei a dar uma pesquisada, e eu comecei a achar muitos artigos, muitas Aham. coisas que embasavam ali que dava certo, mas ainda tinha, né, aquele medo de Claro. fazer isso, Uhum. porque a gente tem a parte teórica, mas cadê a prática? Isso. Quem faz a prática? Exato. Nas minhas pesquisas, eu encontrei com o André Burgos, né? Encontrei um vídeo dele no YouTube, que ele fazia um gel de batata doce ali com óleo de coco. Foi, Uhum. tipo assim, eu cheguei nele através desse vídeo. Aham. E ali eu achei ele no Instagram, a gente foi conversando, fomos trocando algumas informações, eu Uhum. com a minha, né, a meu conhecimento, ele com o conhecimento dele, tá? Uhum. Comecei a aplicar aqui nos atletas que eu atendi, os atletas começaram a emagrecer, os atletas começaram a ter um bom Aham. desempenho. E foi aí que surgiu essa grande amizade, né, com o Que é André linda, por Burgos. sinal, a amizade de E vocês. é uma coisa impressionante, né? Porque a impressão que eu tenho é que eu conheço Há ele há muito muitos tempo. anos, eu sei. Parece que é uma coisa assim de Mas lá de você outras sabe que vidas, né? essa mesma impressão a gente tem quando vê vocês.
Eu tenho essa impressão Sério? que vocês são amigos há muito tempo, né? Porque por causa do Instagram a gente acompanha vocês, né? Então, André, ele é de Recife, eu também, então a gente, né? Eu acompanho muito ele, as corridas que ele faz, as competições que ele entra. E eu já vi você e ele no Rio de Janeiro, se não me engano, fazendo uma meia maratona, foi isso? Não, ele foi com a Maria Vitória. Maria Vitória, que é também uma corredora. Eu não fui. Eu já fui ao Recife. E assim, eu conheci o André mesmo. Eu fui para o Recife duas. Eu só vi o André pessoalmente 2 vezes. Tá vendo? Ninguém diz isso. E assim, e a gente começou ali nessa amizade, né? E até que a gente foi fazendo algumas lives, tá? E surgiu a ideia da gente fazer o programa, né? Do Atleta Low Carb. Aí foi na época que eu fui ao Recife, conheci o André, conheci a família dele, né? Legal. E surgiu esse grande projeto, né? Que hoje é um projeto que cresceu, né? A gente começou com a ideia, né? De passar informação, porque da mesma forma que eu tinha uma dúvida se podia fazer uma dieta com menos carboidrato para, né, atletas, muitas pessoas tinham. Sim. E atletas tem também, né? Hoje a gente vê menos, porque eu acho que já vai fazer 2 anos que nós estamos aí com esse projeto. E tem muitos atletas que ainda, né, tem medo. Então a gente traz muito dessas informações, né? Então foi uma coisa que foi surgindo, né? Eu acredito hoje que isso é uma missão de vida, né? Eu tenho certeza que sim. Vocês têm uma missão muito importante, não é? Que é mudar o paradigma todo tudo que a gente aprendeu até hoje. Vocês têm nas mãos o dever de mudar isso. Isso é muito bonito. Vocês estão mudando a história, não é? E é muito legal, né? Porque a gente vê, né? Hoje é dia 2, né? Ou seja, há 1 mês atrás, nós tivemos aí o grande feito do Alessandro Medeiros. Sim, eu ia conversar com você sobre isso. Eu tenho aqui essa pergunta. Eu quero saber como foi que você preparou um atleta para correr 160 quilômetros sem carboidrato. Sem carboidrato, né? Então, foi esse feito que eu falo que é um pontapé inicial para algumas mudanças na nutrição esportiva, porque até então, né? Eles criticavam a dieta cetogênica que tinha um pouquinho de carboidrato. Agora, como um atleta de alta performance consegue, né, fazer o feito que ele fez, com a performance que ele teve, né, sem 0 carboidrato. Então, foi um trabalho muito legal, e é engraçado também que eu falo que as coisas vão se encaixando, né? As energias vão se juntando. Porque o Alessandro também, ele chegou até a mim através das redes sociais, né? Ele foi procurando coisas, né, sobre dietas com menos carboidrato e tal. E aí ele chegou no nosso Instagram do Atletas Low Carb. Quem mexe mais nas questões ali do direct e tal é o André, né? Que ele tá mais ligado ali no coisa. E um dia eu falei, deixa eu entrar aqui nesse direct para ver se tem alguma pergunta específica para nutrição, né, tal. E eu achei ali uma mensagem do Alessandro, que estava até naquelas mensagens de spam, né, que ficam ali. E ele, né, contando ali que ele era um Ultraman e que ele queria entender como é que era a dieta, já estava fazendo uma dieta paleo e tal. E eu achei interessante a história dele e chamei ele e a gente começou a conversar, né? E ali começou a história, né? Ele super empolgado, eu empolgada. Eu brinco com ele que ele é meu maluco favorito, porque ele tem as maluquices e eu pego as maluquices dele, eu também sou doida. Assim, eu acho que a gente precisa testar, né, todas essas questões corporais, e ele está disposto, e eu quero também, né, estar à frente disso. E ali a gente começou um trabalho para o Ultraman, da Flórida, da Flórida, acho que ou do Havaí, agora, não, do Havaí. Né? Ele não mora no Brasil, mora? Não, ele mora na Flórida, né? E aí ele ia fazer uma prova, né, de Ultraman, que é uma prova de 3 dias, né?
E são, se eu não me engano, no primeiro dia são 10 quilômetros de natação e cento e pouco, 150, vou chutar porque eu não me lembro certinho, de bike. Isso. No segundo dia é o restante, 300 e poucos quilômetros de bike. E no terceiro dia duas maratonas, né? 82 quilômetros. Eu tenho uma prima que faz aquele Ironman. O Ironman, o Ironman também já é difícil, né? Que são horas. Você imagina um Ultraman que são 3 dias, né? E eu falei assim, bom, vamos indo, né? Vamos fazer essa preparação. Então, daí ele entrou, ele estava numa dieta paleo, depois a gente entrou com uma dieta low carb para ele, né? E depois, eu acho que é uma coisa meio que automática, já vai para uma cetogênica. Ali ele já teve uma perda, né, grande de peso. A gente tentou fazer carnívoro porque a gente, nesse processo todo, ele pediu, né, vamos tentar fazer uma carnívora para ver como eu me saio e tal. Só que ele perdeu um pouquinho o rendimento dele, porque ele estava vindo de um processo de adaptação, né? E eu falei, bom, então não vamos trabalhar com a carnívora agora. Foi bom, porque ele teve uma perda bem grande de peso, né? Ele ficou 2 semanas em carnívoro, então, sabe aquela coisa assim, tipo, deu uma secada? Seca, e para atletas de endurance, estar mais leve é bom? É muito bom, né? O desempenho melhora, né? Claro. E aí ele emagreceu e depois a gente voltou para uma dieta cetogênica, né? E aí ele manteve até o dia da prova, que foi... agora eu não me lembro, foi em abril. Foi dia 6 de setembro. Não. Você tá falando da outra, né? Da anterior, né? Da anterior, né? Lá que foi a primeira, da né? Ultraman, Do Ultraman. Que agora eu não me recordo a data. E ali, ele foi no dia, a gente manteve uma dieta cetogênica, com o uso ali de batata, né? Que aí não ficou, ele não fez a prova em cetose, né? Ele fez a prova usando alguns carboidratos específicos, com pouquíssimos suplementos. Então a gente não usou muitos suplementos. Olha que legal. E ele finalizou, né, a prova ali, porque são 3 dias, ele teve... Talvez ele não se saiu tão bem quanto ele imaginava, né? Mas ele conseguiu ter um bom desempenho ali. E ali, já ia, para esse ano, ia ter o Ultraman Brasil, que ia ser em março desse ano, que aí eu estaria junto como staff, só que pela pandemia, aí cancelou a prova, né? E nós já, a partir dessa prova que... Agora eu lembrei, foi em novembro de 2019. Aí, a partir de novembro, a gente já deu início à nova estratégia, que seria para ser o Ultraman Brasil em março, abril. Que era o finalzinho de março, início de abril. E estávamos indo com dieta cetogênica. Porém, com a pandemia, com o cancelamento da prova... que foi muito triste, né? Porque ele queria vir, né? E a gente sabe que para o atleta, quando cancela, Nossa, ele é uma vem coisa no ritmo, né? Num ritmo vem no de treino. ritmo. Exato, e de repente isso, né? E eu sofri com todos os meus atletas, porque todos os meus atletas foram cancelados, então eles ficaram meio perdidos e tal. E aí eu falei assim, a gente conversando, né? Alessandro, poxa, estou triste e tal. E a gente conversando, a ideia, ele falou assim, vamos fazer um desafio, né? E ele fez um desafio de fazer 10 meias. Na verdade, o que a gente pensou a princípio foi fazer 7 meias maratonas, então durante 7 dias consecutivos, 21 quilômetros, sem usar nada de carboidrato. Né? Esse era um primeiro desafio que foi feito em maio, né? Para ver como é que ia acontecer no organismo dele. E aí o que aconteceu? Ele foi se dando tão bem, né, com a dieta zero carboidrato do 7, nas 7 meias maratonas que a gente tinha estipulado, que ele falou assim, aqui ó, quer saber? Eu vou fazer continuar. 10. A gente só não continuou porque também é uma coisa que tem um desgaste, né, do corpo, e a gente tinha, aí ele tinha outros objetivos e tal.
Enfim, era uma coisa que a gente queria ver como é que ele ia se sair. E pelo, né, o que ele relatou, ele já fez algumas lives, ele falou que não sentiu desconforto, se sentia com muito mais energia, né, por essa questão dos corpos cetônicos. E a gente fez esses 10 dias. E ele fez, né, nessa prova, nesse desafio que ele fez em setembro, ia comemorar os seus 50 anos. E aí logo, né, que passou esse desafio aí das 10 meias maratonas consecutivas, a gente continuou no nosso bate-papo maluco, que a gente sempre tem, e e aí ele falou assim, vamos fazer uma distância, né, de 100 milhas em dieta carnívora? Eu falei, uai, vamos, né, vamos tentar. Vamos ver como é que é isso, né? Eu acho que é um desafio. A gente tinha, né, uma equipe por trás disso, então não foi algo que a gente, vamos fazer e foi assim, não. A doutora Janaína. Pois é, foi uma super equipe, né, que vocês tiveram. Foi uma equipe incrível, né? Então a doutora Janaína, né, que nos ajudou aí, nos ajudou até em umas questões de suplementações também, porque para um atleta como o Alessandro, né, que é um atleta de alta performance, que ia fazer uma distância como ele ia fazer, a gente chamou ela para poder nos ajudar, né, fazer alguns exames, que aí ele fez vários exames. Ele tem um problema de pressão, nós chamamos a doutora Luciana, que é uma cardiologista, que também acompanhou o Alessandro, e tudo isso, né, por telemedicina, né? Então foi todos os pedidos de exames foi tudo realizado, né? Fez o pedido e realizou lá. E ele também foi fazendo algumas coisas que iriam meio que fazer igual ao ambiente. Porque a maior preocupação que nós tínhamos é que setembro é um período muito quente lá. É muito calor. Então, ele teria que treinar em situações, e simular, né, de estresse, simulando, né? Então, ele treinou, nos treinos ele sempre foi com muito calor. Ele fez algumas câmaras quentes e câmaras frias. Então, era muito frio, com temperaturas abaixo de 0, depois ele ia para temperaturas muito altas, ficava ali coisas de minutos, era uma coisa assim rápida, não ficava muito tempo, para simular, né, e fazer com que o corpo dele se adequasse a esse estresse que ele teria, né, esse estresse do ambiente, porque isso influencia muito, né. E aí veio a ideia da gente, além dele estar fazendo esse desafio em comemoração, a gente está colhendo alguns dados para que a gente verifique o que ia acontecer com ele durante esse processo, porque não se tem estudo. A gente tem estudos, né, com atletas fazendo dieta cetogênica, mas nós não temos estudos com atletas fazendo dieta estritamente carnívora, né? Não tem muito estudo de nada da carnívora, né? Assim, pouco, são muito poucos. Né? É uma coisa que tá surgindo e tal. Então, a gente precisava de ter, né, de pegar esses dados para a gente analisar, porque se também a gente visse que tinha algo dando errado, a gente ia abortar a missão, obviamente. Né? Ali a gente tem uma questão, uma responsabilidade muito grande com a pessoa, né? Se a gente começasse a perceber que ele não estava se saindo bem, a ideia era, parou, acabou, né? E qualquer distância que ele fizesse ia ser um feito, né, muito bom. E a cada 2 horas, né, no dia da prova, o que ficou estipulado, a cada 2 horas ele pararia, mediria a glicose, mediria corpos cetônicos, pressão, peso, o que mais que ele mediu? Oxigênio, se estava tendo uma oxigenação foi uma super adequada. infraestrutura, né, Letícia? Foi, né? Então ele teve uma equipe que iria fazer todo esse monitoramento, né? Ia pegar todos esses dados para a gente poder fazer uma análise, né, disso. Então ele foi com um monitor aqui no braço de glicose contínuo, né? E os dados foram muito interessantes, porque o Alessandro, ele não foi, ele tinha comido, né? Ele comeu carne, ovos,
5 horas da tarde para sair para começar a prova 10 horas da noite, porque ele queria pegar o maior período no escuro, né? Para não ter o sol, a questão do sol. E aí ele saiu 10 horas da noite e praticamente, né, ele teve aí começou em jejum curto, mas começou. E ele só usou, né, durante esse percurso todo, o caldo de ossos, que ele usou, água, né, obviamente, eletrólitos para essa reposição de sais que ele ia perdendo. E nós fizemos um exame nele, que é um exame de suor antes também, para ver que tipo de sais ele tinha maior perda, até para poder montar um eletrólito específico para ele, isso, né? Um isotônico. Ele fez uso de um isotônico sem açúcar, né? Só com eletrólitos mesmo. E nesse exame que ele fez, deu uma quantidade muito grande de sódio. Ele perdia uma quantidade muito grande. E eles fizeram até uma observação que talvez 1 ou 2 atletas que eles viram. Então ele tinha uma perda muito grande de sódio. E perder muito sódio é ruim. A gente tem aí uma condição que a gente chama que é a hiponatremia, né? Que é a falta aí de sódio, que é uma condição que para um atleta pode levar até a óbito. Então, era uma coisa que a gente estava preocupado, a hidratação dele. Claro. A hidratação teria que estar tinindo, né? Então, a gente tinha aí a perda de líquido e sais pelo esforço e também pelo ambiente. Ele já tinha uma perda grande, então o que ele usou ali foi os eletrólitos, o caldo de ossos, e mais pro finalzinho ele acabou comendo uma carninha desidratada, mas tipo uma coisa que é muito irrelevante para o tempo do esporte que ele estava fazendo ali, né? Enfim. E foi indo. Num momento, né, desse desafio, que ele não conseguiu tomar a água de forma adequada, na hora que ele parou para poder fazer as aferições, a gente viu um aumento de pressão arterial e uma diminuição de 2 quilos no peso, que não é em gordura, né? Não, é uma diminuição de líquido. Então, ali a gente viu que aumentou a pressão, aumentou a pressão dele, diminuiu o líquido, isso já nos dá, né, uma ideia de que ele está desidratado. É um sinal. E ali a gente começou, ali naquele momento o meu desespero começou, por conta de toda essa, né, desse conhecimento. Eu falei assim, meu Deus, tá calor, já tava 44 graus, né, lá. E aí ficou eu com a doutora Janaína, com a doutora Luciana, a doutora Janaína, olha, faz essa suplementação, daí, pronto, regularizou. Aí, tipo, conseguiu, né, regularizar. Porque o problema ali não era o carboidrato, o problema foi a falta mesmo da hidratação pelo calor. Talvez se ele fizesse em outro momento, outro ambiente, né, exato. Tipo, numa época de frio, talvez não fosse o grande problema. Mas a nossa preocupação era justamente a hidratação. Então foi um momento assim de emoção ali, que a gente ficou conversando né, no WhatsApp, nós fomos trocando ali as figurinhas, aí normalizou, né? Ele foi fazendo a hidratação, normalizou, enfim, ele conseguiu finalizar com 19 horas e 40, 160 quilômetros, sem parar, né? Essas paradas que ele dava era só para fazer as medidas. Parada técnica não conta, né, Letícia? Parada técnica não conta. E conseguiu finalizar, né? E o mais legal é que no outro dia ele ainda nadou. Ele fala que é para soltar, né? Nadou, né? Pra dar uma relaxada. Tem aquelas dores normais, mas que uma dieta carnívora ela não traz, né, essa questão da inflamação, ele não teve esse processo inflamatório todo, e, enfim, esse foi o primeiro feito, né, e que agora vai ser repetido na Ultraman Brasil, que já está marcado, que aí esse eu vou estar junto, né, vai ser em abril, e eu vou estar junto. Só que o projeto não acaba, né? Agora esse projeto, ele só está crescendo, então essa é uma prova que ele vai fazer em abril. Aí ele já tem um outro projeto de fazer, se eu não me engano, são 20 quilômetros nadando, só em dieta carnívora, também num
num mês específico, que a gente ainda não fechou ainda, mas o projeto tá surgindo. Então, a ideia é que o Alessandro faça as maiores provas, as mais casca-grossa que existe no mundo, utilizando estratégia zero carboidrato, carnívora, né? Então, às vezes alguém tá nos escutando, que queira nos ajudar, nos patrocinando, exatamente. Né? E outra coisa, Letícia, é legal, vocês têm outros atletas, assim, de alta endurance, que vocês fazem também acompanhamento, não tem? Temos, né? Hoje a gente tem a comunidade dos atletas low carb, né? Uma comunidade que já está cheinha de cisnes negros. Existe uma atleta que é a Ana, né? Que ela também é a carnívora estrita. Eu sei. E ela é a Aninha do Recife, né? Você deve conhecê-la. E a Aninha entrou para a dieta carnívora por uma questão de saúde, né? Exato. Eu já vi ela falando sobre isso. Uma questão dela ela tinha muitos problemas gastrointestinais, ela tem, né, doença celíaca, sim. E a dieta carnívora para ela foi assim uma liberdade, porque ela melhorou todas essas condições, ela melhorou, né, a performance dela, tanto é que na última prova que ela fez, agora se não me engano se foi Chicago, ela bateu o RP, né, que é o recorde pessoal, e enfim, e tá crescendo, né? Essa questão da dieta com zero carboidrato, hoje eu já atendo vários atletas com essa abordagem, só que assim, né, Cássia, é importante a gente frisar que eu não estou fazendo apologia que todos os atletas precisam fazer, né? Eu gosto de trabalhar com a dieta paleo, low carb, cetogênica e carnívora, cada um vai se adequar a uma estratégia. E isso não significa que você vai ter que fazer o tempo inteiro uma estratégia só. Claro. Você pode ir fazendo, né? Pode ir fazendo as periodizações, exatamente. Então, com o aumento de volume de treino, você pode colocar um pouquinho mais de carboidrato. Você pode, agora meu volume de treino está bem baixinho, vamos tentar fazer uma carnívora, porque tem uma perda de peso. Estamos chegando mais próximo da prova. Enfim, são as periodizações, o atleta ele vai, né, vendo o que ele se adequa melhor, se dá certo, se não dá, porque a ideia é trazer liberdade para esse atleta na hora da prova. Porque na hora da prova... Você não tem que ficar preocupado no que você vai comer, né? Vai comer. Então se preocupa com o quê? Preocupa com a prova. Preocupa em dar o seu melhor ali para bater seu RP, para, sei lá, pegar uma medalha, enfim. Então, isso é o mais importante. Atleta quer isso, né? E aí, isso eu dou o nome, né, de treinamento nutricional, né? Então, precisa de fazer esse treinamento. Então, é algo que não é da noite pro dia. Então, as pessoas que, às vezes, querem começar a fazer uma dieta low carb para performance, ela tem que ter em mente que ela precisa de um tempo. E esse tempo são meses. Eu estimo aí mais que 6 meses, tá? Para estar totalmente adaptado, leva assim, às vezes 1 ano, 2 anos, depende muito da disciplina, porque a dieta cetogênica, né, a gente sabe que ela é bem restrita, né? Então você tem que ter disciplina, porque esse negócio assim, tô fazendo durante a semana e no final de semana eu dou aquela, mesmo que você der uma jacada com low carb, para um atleta pode atrapalhar na certa adaptação. Porque a ideia não é ficar só com os corpos cetônicos ali no sanguíneo, é cetoadaptar. E o que é essa cetoadaptação? É na hora que ele precisar colocar ali um carboidratozinho como estratégia para dar um plus ali, para ter um sprint, ele vai usar as 2 vias energéticas. E se ele começar a fazer dieta cetogênica, aí no final de semana não faz, ele demora demais essa certa adaptação, às vezes não consegue, então exige uma disciplina muito grande, né? Letícia, então não é me diz tão uma coisa, simples. Só te interrompendo um pouquinho, você falou que os atletas, eles de vez em quando devem variar os protocolos, né, as abordagens para não ficar numa coisa só. Isso daí serve também para pessoas que não são atletas e que fazem dietas de baixo carboidrato? Depende, né? Pode até, assim, eu acredito que as pessoas que
que faz uma atividade física normal, né? Não um atleta que tem, às vezes, vai fazer uma maratona, uma ultramaratona. Ela, talvez, dentro de um objetivo, por exemplo, eu preciso perder peso, sem considerar doenças, tá? Certo. Eu preciso perder peso. Faz uma cetogênica que você vai ter uma perda de peso mais acentuada, enfim. Depois que passar esse período aí, talvez possa ter uma coisa mais assim, não tão radical, né? Então, eu vou fazer uma cetogênica de forma mais rotineira, né? Aliando ali os jejuns. E aí, no fim de semana, eu me dou ali o prazer de comer alguma coisa que tem um pouco de carboidrato. Lembrando sempre que é comida de verdade. Então, eu vou comer uma fruta, vou comer um doce, uma raiz. Exatamente. Né? Então, isso tudo depende desse momento, né? Agora, se for um paciente, por exemplo, que vem de um processo de diabetes, de síndrome metabólica, eu já não indico muito que faça isso. Obviamente, né, Cássia, vamos ser realistas, todo mundo faz. Ninguém é 100%, quer dizer, não vamos falar em ninguém, né? Porque sempre tem aquele alguém. Mas a maioria das pessoas, a gente quer ter uma questão de prazer, né? A alimentação... É muito, muito fácil a gente vir aqui discursar sobre essa questão de que, isso tem que ser assim, essa... Não, mas a nutrição, ela engloba tantas outras coisas, né? É verdade. Que vem uma questão de social, né? Tem quando a gente fala assim, vou comemorar, né? Comemorar, muitas vezes, o primeiro nome é comer, né? Sempre em volta de comida, né, Letícia? Em volta de comida, né? Então, e a alimentação, né? A gente já nasce, a primeira coisa que coloca o bebê onde? No peito da mãe. Então, tem uma questão emocional, tem uma questão afetiva. Então, tem tudo isso, né? Então, se a gente começar a ficar muito, tem que ser assim, assim, né? Essa rigorosidade de tudo... acaba que muitas vezes as pessoas chutam o balde, né? É fácil, se você ficar extremamente radical naquilo. Eu não sou contra quem eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso, aquelas pessoas super disciplinadas. Olha, eu vou te falar. Eu não sou. Eu sou disciplinada, gente, né? Hoje eu tenho uma rotina, mas assim, eu abro as minhas exceções e tá tudo bem. Claro. Eu sei até onde eu posso ir. Mas você sabe até onde pode ir. Por exemplo, eu quando comecei a fazer minha dieta, foi em janeiro de 2019, eu comecei já na cetogênica. E eu emagreci 24 quilos até agora, mas eu ainda estou perdendo peso porque eu preciso perder mais uns 10 quilos para voltar a ser quem eu era antes, né? Isso. Então, o que é que acontece? No primeiro ano, você fica Caxias. Tu não ficou, não? Fica, não é? Eu também fiquei Caxias. Fiquei, né, profetizando isso para todo mundo. Isso. A gente quer passar. Exato. A gente quer que todo mundo faça low carb. A gente fica chato, vamos combinar. Fica. A gente fica e ninguém muito pode chato. comer nada perto da gente, que a gente já faz não, não pode. Isso, né? Então, no primeiro mês. Mas eu acho isso sensacional, sabe? Eu acho que é quando... Porque depois, quando a gente vai aprendendo e nós vamos entendendo o nosso corpo, porque o que acontece, Cássia? A gente ficou muito preso a esse negócio de diretriz nutricional, a gente fica muito preso o que o fulano falou, a que o médico falou, mas a gente não sabe o que a gente está sentindo, a gente não sabe o que está acontecendo com o nosso corpo. Né? Então, quando a gente começa nesse início, que eu acho muito importante, que o início é assim, a gente precisa de ter um pontapé inicial, a gente precisa saber o que a gente vai fazer. E eu acho que te dar menos opções é melhor. Porque quando você tem muitas opções de alimentação, né? Você acaba, enfim, eu posso fazer tudo. Não, você tem isso para fazer. Né? Você perde a mão. É melhor você ficar com... Eu sou assim. Se me der muita opção, eu não sei nem para onde ir. Mas se me der pouco, eu sei exatamente o que fazer. É isso. E aí, no começo, a gente fica meio assim, fechadão mesmo. E aí, depois a gente vai vendo assim, bom, né? O que eu posso? Eu sou compulsiva, eu tenho compulsão. E eu me entendi isso. Quando eu me falei assim, eu tenho compulsão alimentar por doces, principalmente chocolate.
Eu sei que chocolate é algo que me gera compulsão e é um gatilho para que eu saia da dieta. A gente fala que abre a porta do inferno. Então, é uma coisa que eu me conheci, né? Eu conheci, eu sei que aquilo ali me causa me descompensa, né? Sim. Eu acabo ficando descompensada nisso tudo. E aí, depois que a gente vai ficando, já entendendo, nos entendendo, a gente vai conseguindo individualizar isso, né? Então, eu entendi que, para mim, uma dieta carnívora, ela dá mais certo. Porque não tem compulsão. Eu não gosto muito de vegetal. Eu comi porque eu achava que tinha que comer, porque aquela coisa lá da toda. Que é saudável, eu não gosto. E eu falei assim, bom, o que eu gosto? Qual o alimento que eu gosto? Isso é nutritivo? Isso vai nutrir meu corpo? Então, faço ali 80%, né? Vamos dizer assim, de segunda a sexta, dieta carnívora, certinha. Abro as minhas exceções no final de semana. Às vezes até exceções não low carb, né? Tá calor, tô com vontade de tomar uma cerveja, né? Tomo uma cervejinha. Estou numa festa, que é uma coisa, né? Agora a gente não tá indo, mas tô indo numa festinha, como um brigadeiro, faço as minhas escolhas e depois eu volto, né? Então hoje eu já consigo entender e eu consigo ver que as coisas têm que ser de um jeito mais leve. Sabe o que eu aprendi na low carb, fazendo cetogênica? Eu aprendi que quando a gente quer comer alguma coisa que não está dentro do nosso protocolo, mesmo que seja low carb, mas não está dentro, vamos dizer, de uma cetogênica, se você come, ou seja lá o que for que você quiser comer, e você não sente culpa, porque você sabe que está comendo, e você programou o seu cérebro para aquilo. Exato. Né? Você volta fácil, né, Letícia? Quando a gente fica culpado, aí a gente começa a comer. Não consegue voltar. Meu Deus, já errei, já atrapalhei, já vou engordar, vou continuar comendo. Né? Tem toda essa questão, né, mental e que a gente precisa entender. E assim, quando a gente vai, pelo menos quando eu vou fazer alguma coisa fora do meu, né, da minha rotina, eu já me programo para aquilo, né? Então, eu vou num aniversário, eu sei que eu vou no aniversário e eu já me programo, vou fazer um jejum, né, um pouquinho maior, ou não, ou vou ficar só em carnívora. Ou eu vou comer antes de ir no aniversário, porque eu não quero ter tentações. Isso. Porque se você chegar no aniversário arado, de fome, você vai passar igual um furacão e vai comer tudo. Né? Tem as questões sensoriais, então, visão, né? Olfato, paladar, audição também. Você vê alguém comendo um negócio que faz creque-creque. Então, olha só, como a nutrição, ela envolve tantas outras coisas. Um monte de coisa. Então, envolve essa questão toda, né, emocional, envolve essa questão dos sentidos, envolve toda essa cultura, a afetividade. Então, a gente entendendo que é uma coisa complexa, né? Tem uma complexidade aí nesse sentido. Então, por isso que eu não posso colocar todas as pessoas dentro de uma caixa e falar que todo mundo tem que fazer isso. Hoje eu entendo mais que as pessoas têm que comer comida de verdade. Porque comer comida de verdade dentro da sociedade com uma base alimentar proteica, isso faz com que você coma menos, né? Que você tenha uma alimentação, às vezes, café da manhã, almoço e jantar, e que automaticamente é low carb. Porque ninguém consegue comer o que as diretrizes recomendam em comida de verdade, só batata, por exemplo. Não. Se você for comer o que as diretrizes recomendam só em batata, você tem que comer 2 quilos, 3 quilos de batata numa sentada, você não consegue. Seu estômago não vai dar conta. Tem pessoas que conseguem. Tem, né? mas são poucas. Né? E aí vem toda essa questão dos industrializados, né, da hiperpalatabilidade que os industrializados nos dá, né, dos açúcares que estão refinados, dos farináceos. Então, ou seja, se a gente fizer essa mudança aí para comer comida de verdade para o resto da vida, estilo de vida, o que vem agora são estratégias. Estratégia para quê? Para melhorar uma condição de saúde, para melhorar ali um aspecto de composição corporal, porque nós sabemos que menos carboidrato, mais proteína, isso faz, né, ter travou aqui. Isso faz ter um ganho muscular,
muda toda, né, essa composição corporal, e aí vai de estratégia. Mas eu falo para todo mundo, a gente não precisa ir num pneumologista, por exemplo, para aprender a respirar. Você não precisa ir no nutricionista para aprender a comer. Mas estrategicamente, você pode procurar um profissional, você deve procurar um profissional para poder entender ali o seu organismo. Mas muito mais do que o profissional te falando, é você entendendo o que te faz bem. Por exemplo, tem vegetais que as pessoas não se dão bem, né? Toda a questão aí dos food maps, causa desconforto. Tá, os vegetais não são ruins, mas tem alguns vegetais que para algumas pessoas causam desconforto, né? Igual tem pessoas que falam assim, Letícia, se eu como gordura eu passo mal. Poxa, então come uma carne sem gordura. Então quando você começa a se entender, começa a saber o que é bom para você, o que não é, você mesmo vai individualizando esse processo todo, né? Então é muito bacana a gente ter isso em mente, que as coisas têm que ser leves, ser tranquilas. E aí, obviamente, você vai no que mais você vai se adequar, né? Mas a gente também tem que saber, né, Cássia, que carboidrato não é essencial, né? Você pode consumir carboidrato, mas ele não é algo essencial pra gente. Mas você não vai morrer sem ele, Não vai morrer sem ele. Estamos aí com o Alessandro Medeiros, provando isso no esporte de alta performance, que carboidrato não é algo essencial. Tanto é que nessas medidas que a gente fez de glicose, muito interessante isso, porque ele fez a medição contínua e a glicose dele aumentou e ficou estável. Então, ou seja, né, só aí a gente já consegue ter em mente que o nosso corpo produz glicose quando precisa, né? Exatamente. Então, a glicose é extremamente importante para o nosso corpo. Nós precisamos de glicose. E o que o nosso corpo faz? Produz, né? Tem através da gliconeogênese. Então, o que aconteceu? Ele começou ali, se não me engano, 80 e poucos de glicose e estabilizou no 107, ficou ali 100 e pouquinho, 110, ou seja, sem consumo nenhum de carboidrato. Isso é algo, né? Como incrível. Como a gente se overeat things. É porque eu tô agora assim, não consigo mais falar muito bem. Como você come a mais, né? Coisas que não tem necessidade, né? Não tem necessidade. E quem ganha com isso, essa comilança toda? Indústria. Exatamente. E é para isso que eles fazem tão gostosas as coisas, né? Pra gente gostoso. Ficar viciado, né? E doente. Faz ali um produto gostoso, porque tem uma... Eu trabalhei numa cooperativa, né? Que tinha ali um laticínio. E tinha ali a engenheira, né, de alimentos. E o que a engenheira de alimentos faz? Aumentar aí a vontade dos outros comer aquele produto. Claro. Porque quanto mais estudado, a gente come, né? Milimetricamente para isso. Tudo estudado, até a embalagem, porque a cor, né, a cor ali da embalagem. E é legal, sabe, Cássia, porque eu fiz uma pós-graduação em marketing, né? Nesse momento em que eu saí da nutrição, que eu contei eu fiz uma pós-graduação em marketing e uma pós-graduação em vendas. Fiz duas. Uau. E quando eu fazia essa pós-graduação, eu trabalhava com uma nutricionista também, só que ela era responsável por um supermercado. Sim. E ela contava, né, que até a disposição dos produtos no supermercado, eles são estudados. Então, quando você vai num corredor assim de biscoitinhos, bolachas e coisas, eles colocam os biscoitos das crianças na parte de baixo. Claro, para ficar acessível. Para ficar acessível ao olho. Então, é uma coisa assim que eles querem vender ou que está com preço melhor, tal, coloca ali no meio, que é onde vai ter o visão. Porque o marketing é uma ciência muito incrível. Porque você sabe que até o cheiro dos shopping centers, o cheiro das lojas, ela influenciam a sua vontade de comprar? É impressionante, né? É impressionante, né? Hoje em dia já existem essas coisas de aroma, de café, né? De pão, não sei se você já ouviu falar. Então, aí, por isso que vem aquela questão da importância, né? Da gente saber
que a nutrição, ela engloba esse todo, né? Ela engloba esse todo e toda essa... Letícia, tu tem 5 minutos comigo, eu nem acredito. Nossa, rapidinho, passou muito rápido. Eu tô com um monte de pergunta aqui que o pessoal fez. Vou ter que fazer outra. Com a próxima live, mas aqui a gente tem faz 3 perguntas aqui na caixinha que eu vou passar para você. Vamos fazer as perguntas. O que a Letícia acha do jejum intermitente e treinar em jejum? Eu amo, né, o trabalho aí do jejum intermitente em treinos, tá? Obviamente que talvez não seja melhor para todos, mas o que a gente vê é um melhor desempenho. O Alessandro Medeiros, todos os treinos foram em jejum. O desafio que ele fez praticamente foi todo em jejum, né? Então, eu acho muito legal esses treinos, tanto de treino de força quanto treino de endurance. Óbvio, né, que cada um precisa ter aí essa adequação, e até mesmo questões calóricas, mas treino em jejum pode fazer tranquilo, que não tem problema. Lembrando que tem que repor a água e sais, né? Porque no jejum a gente tem uma perda de líquido e essa perda, ela, né, perde-se muito sódio. A Bia quer saber se pode fazer consultas com você. Faço consulta online. Para ter as informações, é só me mandar um e-mail, que é consultaonline@nutrileticia@gmail.com. Então, de novo, consultaonline@nutrileticia@gmail.com. Me manda um e-mail que eu passo todas as informações. Por que eu não peço no direct? Porque eu recebo uma batelada no direct. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas... fala, você não me respondeu, mas é porque eu não consigo dar conta. Então, pelo e-mail é mais fácil. Então, repete o e-mail mais uma vez, que a gente tem 4 minutos, Letícia. Consulta online nutrileticia@gmail.com. Pronto. Então, até eu vou acabar entrando nessa tua consulta online. Bem, Letícia, eu vou me despedir de você antes que a gente perca essa live, que foi tão boa. E a gente vai ficar aqui com a promessa de uma próxima live. Na próxima live você vai responder todas essas perguntas que eu tenho aqui. Conte comigo. Se quiser fazer 1, 2, 3, quantas lives precisar, eu estou aí disponível. Foi um prazer ter você aqui. Beijo, obrigada a todos. Gente. Tchau. Tchau, tchau.